aqui no grupo Ciência com Mário Chamber. Hoje nós vamos entrevistar o professor Alan Alves de Brito para falar um pouco sobre sua carreira científica. Professor, normalmente nós começamos do começo, né? Então, perguntando onde é que o senhor nasceu? Bom, eu nasci numa cidade chamada Vitória da Conquista, no interior da Bahia, mas não cresci nessa cidade, né? Eu cheguei muito cedo numa cidade chamada Feira de Santana, então eu me considero feirense, né? Ainda que não tenha nascido lá. E eu nasci em Vitória da Conquista, fui registrado numa outra cidade que se chama Barra do Choça, que é muito próxima à Vitória da Conquista, mas eu cresci mesmo em Feira de Santana, e então eu me considero feirense, né? Que é uma cidade que fica aproximadamente 100 quilômetros de Salvador, no sentido do sertão, né? Não no litoral. Então, foi ali que eu cresci, foi ali que eu estudei, foi ali que eu vivi grande parte da minha vida. Eu me considero feirense, né? Certo, entendi. Professor, e o senhor poderia nos falar um pouco sobre os seus pais? Assim, quem foram eles? Qual Sim, seria a sua história? o meu pai se chama Daniel da Silva Brito, minha mãe se chama Janice Alves Brito. Os meus, bom, ambos da Bahia, né? Painho é da região ali de Feira de Santana mesmo, né? Uma cidade chamada Santa Bárbara. E Manhã vem de Valença, que é uma cidade do sul da Bahia. Painho não estudou, então ele não lê, não escreve, né? Mas ele aprendeu a ler e escrever o mundo a partir de outras perspectivas, né? Um homem muito politizado, muito centrado, um olhar crítico sobre o mundo e me ensinou muita coisa. E Manhã estudou até a quarta série, primeira a quarta série, né? E sempre muito trabalhadores. Painho trabalhou numa empresa de construção de rodovias por 33 anos e Manhã se dividiu, né, a vida inteira entre trabalhos domésticos e, e trabalhos também na feira, no comércio, né? Ela sempre se dedicou muito também a ajudar a renda da família, né, com trabalhos variados, assim, em alguns momentos vendendo revistas, né, como Avon, produtos, né, de revistas como Avon, Hermes, muitos movimentos assim para ajudar na renda. Então esses são os meus pais, eles vivem hoje em Santanópolis, que é uma cidade próxima à Feira de Santana, na zona rural de Santanópolis já há alguns anos, e sempre me acompanham assim, né, em tudo que eu faço eles me acompanham, eles estão muito ligados assim nas coisas que eu faço e eu tenho construído. Olha só que bacana. Professor, o senhor poderia nos contar agora um pouco sobre a sua história na escola antes da universidade? Quais foram as suas escolas, onde o senhor estudou? Como é que foi um pouco esse Ótimo. percurso antes de chegar à universidade? Sim, eu acabei não comentando, né? Mas além de painho de manhã, eu também tenho irmãos. Eu tenho Certo. três irmãos e uma irmã. Então a gente cresceu em várias cidades da Bahia, porque painho trabalhava nessa empresa de construção de rodovias, então a gente passava pouco tempo nessas cidades, porque mudava muito as obras, né? A gente chamava de trechos, mudou muito o trecho, então a gente acabava se mudando e a gente viveu uma vida muito nômade até chegar em Feira de Santana. E aí a gente ficou em Feira de Santana e Painho que ficou rodando pela Bahia, né, construindo várias dessas rodovias. Então a escola sempre foi uma questão complicada nessa trajetória nômade que a gente teve nos primeiros anos. Então nós tínhamos o que a gente chamava no passado de banca, né? A gente recebia uma pessoa em casa para nos ensinar, para nos alfabetizar. Então eu fui um pouco alfabetizado em casa e em seguida, quando eu cheguei em Feira de Santana, já com 9 anos de idade, mais ou menos, aí eu já fui direto para a segunda série do ensino fundamental, não fiz a primeira série do ensino fundamental formalmente. Depois até tive um problema com isso, tive que fazer outras provas, mas eu já entrei no segundo ano porque quando eu cheguei na Feira de Santana, as professoras entendiam que eu já tinha um letramento, então não tinha por que fazer a primeira série, mesmo porque a minha idade já estava um pouco avançada, né? Na seriação série-idade. Então eu acabei estudando em Feira de Santana, fui morar num bairro chamado Rua Nova, que é um bairro
negro, característico de Feira de Santana. E nesse bairro, e próximo a ele, foi ali que eu estudei, né? Então, eu estudei numa escola municipal chamada Teresa Cunha Santana. Eu fiz a segunda série somente aí. E aí depois eu me mudei para uma cidade no bairro de Rua Nova, desculpa, para uma escola no bairro de Rua Nova chamada Ernestina Carneiro, o nome da escola. Então ali eu estudei muitos anos, terceira série, quarta série, quinta. Aí na sexta série eu mudei de novo de escola, fui estudar numa escola municipal de Azelita Morim, que ficava no centro de Feira de Santana. E fiquei um ano e meio, retornei para Rua Nova, aí eu completei a sétima série, a oitava série, e aí quando eu acabei o ensino fundamental, eu fui, então, estudar numa escola técnica Auro de Oliveira Filho, que é uma escola estadual, pública, né, gratuita, mas era uma escola frequentada por pessoas do alto, assim, de classe média, né? Naquela época tinha toda uma questão de escolas particulares muito caras, então muita gente também que até tinha uma condição socioeconômica favorável estudava nessa escola, porque era uma escola reconhecidamente de qualidade. A média era 7 na época, né? Quando as escolas, no geral, a média era 5. Então a escola técnica era a média 7. Então eu estudei ali. E para entrar nessa escola também foi bem difícil, porque tinha toda uma rede de conhecidos, de políticos que tinha que ser acionada, porque realmente eram pessoas privilegiadas que estudavam naquela escola. E como eu tive um bom desenvolvimento, um bom desempenho no ensino fundamental, na Rua Nova, a diretora da escola fez toda essa mediação para que eu fosse, né, conseguisse essa vaga na escola técnica. E aí eu consegui, estudei mecânica industrial na escola técnica Auro de Oliveira Filho, e essa formação ela foi fundamental para mim, né, porque a escola técnica era uma escola realmente diferenciada para aquele contexto, né? Era o equivalente aos Cefetes, porque hoje a gente tem os institutos federais, a gente tem vários colégios diferenciados, os CAPs, né? Os colégios de aplicação nas universidades, mas naquela época a gente não tinha. Ainda mais no interior da Bahia, né? Não tinha Cefet. Cefet era algo muito mais conectado às capitais, ou então muito próximo às capitais. Em Feira de Santana nós tínhamos a escola técnica Auro de Oliveira Filho, e essa escola para mim ela foi muito marcante, porque ela tinha biblioteca, quadras esportivas, muitos laboratórios de física, de mecânica, de eletrotécnica, edificações. A gente tinha convênios com o Senai, então eu fiz muitos cursos no Senai. Cursos voltados a desenho mecânico, solda acetilênica, eletrônica, metrologia, fresagem, tornearia, ou seja, toda essa formação básica da mecânica industrial, eu consegui fazer nessa escola numa relação profunda com o Senai. Nós tínhamos o Senai em Feira de Santana, muito ativo, né? Então, eu olho para trás hoje e eu percebo que essa formação ela foi muito sólida. Eu tive uma formação sólida no ensino médio, aulas de física, de matemática, do primeiro ao quarto ano, porque lá eram 4 anos, né? Eu acabei entrando na universidade, quando eu acabei o terceiro ano da escola técnica, mas eu continuei na escola técnica. Eu fiz um ano de escola técnica paralelo ao primeiro ano de universidade. É uma coisa meio... Mas era possível. Então, na escola técnica, eu tive aulas de física todos os 4 anos, matemática, química, literatura, tinha laboratórios, biblioteca. Então, assim, era uma escola muito diferenciada mesmo. Né? Professores de alto nível, com muitas qualificações. Nós tínhamos uma professora, inclusive, que tinha doutorado, que não era muito comum na rede, né? Porque era uma escola estadual. Então, eu olho para trás hoje. Também tinha um teatro dentro da escola, né? Então, já era uma escola típica Instituto Federal hoje, né? E acho que uma estrutura como aquela no interior da Bahia é algo realmente louvável. Assim. Hoje eu tenho essa consciência, né? Mas mesmo naquela época, a escola técnica ela já era uma escola muito bem vista, assim, né? Assim, por todo mundo. E foram anos difíceis também, porque a escola era muito longe da Rua Nova. Então eu tinha que pegar 4 transportes, né? 2 para ir, 2 para voltar. Aí não tinha dinheiro, às vezes, aí a gente pegava carona. Como nós tínhamos uma farda, né? Um uniforme escolar muito característico da escola técnica, então a gente conseguia caronas muito fáceis assim das pessoas, que as pessoas já sabiam. Era um uniforme azul,
Então eles nos chamavam dos Smurfs, que era aquele desenho animado dos Smurfs. E aí todo mundo dava carona, a gente pedia carona, eles davam, e eu caminhava muito para poder conseguir carona e depois ir para casa. Então foi um período bem também desafiador, mas do ponto de vista da formação, muito bom. Eu tive uma formação sólida. E professor, no caso, a próxima pergunta seria o que influenciou a sua escolha pela universidade? Mas, dado esse relato, eu acredito que tenha sido essa experiência nessa escola que Na verdade, assim, influenciou, ou o senhor sempre quis fazer? eu sempre tive muita curiosidade pela astronomia, mas também tem um detalhe, né? Quando eu cheguei em Feira de Santana, eu fui morar próximo ao Observatório Astronômico, o Observatório Astronômico Antares. Então, grande parte da minha adolescência também foi vivida dentro do observatório. E o observatório, naquela época, era um observatório privado. Ele não pertencia à universidade. Ele só foi doado à universidade em 1996. Então, eu vivi muitos anos no observatório, quando ele ainda era um observatório privado que não pertencia à universidade. Mas ele já suscitava essa coisa, né? Porque quando eu cheguei em Feira de Santana, eu já tinha essa coisa pela astronomia. Eu sempre quis estudar astronomia. Eu decidi que estudaria astronomia muito cedo. Eu nem morava em Feira de Santana, eu morava nessa cidade de Valença, onde a mãe nasceu, e que a gente passou um tempo lá porque o pai estava construindo a rodovia. E aí aconteceu um acidente em casa, eu associei esse acidente, né, que a gente chamava de curisco, né, quando o raio cai em casa, eu associei a passagem do cometa Halley. Nós estávamos vivendo aquele momento dos anos 1986, a passagem do cometa Halley, e todo mundo dizia que o mundo ia se acabar. Então, quando acontece esse acidente em casa, eu associei ao cometa e fiquei com aquilo da astronomia. Aí, quando eu cheguei em Feira de Santana, que eu descobri o Observatório Antares, eu comecei a frequentar o Observatório Antares. E aí, desenvolvi, aos 13 anos, eu ganhei um projeto da Fundação Roberto Marinho, era um projeto que chamava Ciranda da Ciência. Então, aos 13 anos, eu ganhei um projeto como aquele, como montar um laboratório de ciências. Logo morreu, porque eu não tinha dinheiro para fazer as tarefas que eles pediam, mas a astronomia sempre ficou ali comigo. Aí, quando eu fui estudar na escola técnica, eu tive aula de física com um professor chamado Félix. Ele não era físico de formação, ele era um engenheiro, mas ele dava aula de física na escola técnica, vários cursinhos, e ele me acompanhou por muito tempo, né? E eu sempre dizia para ele que eu queria estudar astronomia. Aí, quando eu estava terminando o terceiro ano da escola técnica, que é o momento que permitia que a gente fizesse vestibular, né, para a universidade, o professor Félix me conta que seria implantado em Feira de Santana o primeiro curso de física. E aí eu fui para o seminário de implantação do curso de física. Em 96, eu entrei na escola técnica em 1994. Em 96 eu estava no terceiro ano de ensino médio. Aí fiquei sabendo do curso de física, fui para o seminário de implantação do curso e a primeira turma, o primeiro vestibular aconteceria em 97, 1997.1, então, né, que a gente chamava assim, ponto 1, ponto 2. Primeiro semestre, segundo semestre. E aí, quando eu entro no curso de física, eu continuei estudando na escola técnica o último ano, que era o ano preparativo, o ano de estágios. Acabei não fazendo estágio, mas fiz todos os cursos no Senai, né? Então, foi assim que eu acabei chegando em física, porque eu queria estudar astronomia, e o professor Félix foi essencial, assim, ele me deu essa informação, né? E aí, quando eu chego na universidade, chegaram 2 astrônomos formados pelo observatório, na verdade formados pela Universidade de São Paulo, só que eles estavam fazendo pós-doutorado na França, no observatório que a gente chama La Côte d'Azur, né? E aí, quando eles chegam em Feira de Santana, eu comecei a desenvolver um projeto de iniciação científica em astronomia. Então, eu acabei entrando na universidade já também fazendo pesquisa em astronomia. O senhor já iniciou sua carreira universitária acadêmica já como um pesquisador. Eu fui bolsista do PIBIC, né, um programa de bolsa de iniciação científica do CNPq, desde os primeiros momentos. Eu entrei em 97, em 98 eu já tinha bolsa PIBIC. E aí eu fiquei 3 anos e meio desenvolvendo um projeto de iniciação científica, 3 anos desses com bolsa do PIBIC. Aí viajei o Brasil inteiro, em congressos, conferências, apresentando trabalho, e esse trabalho foi num campo da astronomia que a gente chama de astrometria, astronomia fundamental.
Então eu tive, foram muitas confluências, assim, foi muito, tudo muito no momento certo. Eu estava acabando o ensino médio, o curso de física surge, logo em seguida astrônomos e um astrônomo foram trabalhar em Feira de Santana. Aí eu já comecei a fazer pesquisa em astronomia, então eu passei a graduação inteira também sendo preparado para os cursos de pós-graduação. Então eu já tive uma orientação, né? Ah, e outro detalhe importante. Durante a graduação, eu volto para o Observatório Astronômico, agora como bolsista de iniciação científica do CNPq, né? Porque como eu consegui a bolsa de astronomia, os dois astrônomos já estavam vinculados também ao observatório, porque o observatório foi doado à universidade nos anos 90. Eu falei 96, mas acho que foi em 1992, né? Ele foi doado à universidade. Então, assim, foi um conjunto de situações que foram acontecendo, mas sempre fomentando o meu sonho de me tornar um astrofísico, né? Porque esse sonho de ser um astrônomo, ele começa muito cedo na minha vida. Assim. Então, no caso, o curso que havia sido recém-aberto não foi de forma alguma impactante, pelo contrário, ele foi totalmente O curso de física, para mim, foi uma experiência. Eu não tive dificuldades sistêmicas que, no geral, né, os estudantes enfrentam no curso de física. E cálculo eu, 1. e eu devo muito isso à formação que eu tive na escola técnica, sobretudo. Claro, integrada na vida, mas sobretudo na escola técnica. Porque na escola técnica, imagina, eu tive matemática do primeiro ao quarto ano. Eu estudei limites e derivadas ainda no ensino médio. As disciplinas de mecânica, as disciplinas específicas, profissionalizantes de mecânica, a gente tinha integrais. A gente trabalhava já com integral. Claro que a gente não fazia aquelas contas pesadas de cálculo integral, mas o fundamento, a base, a gente já tinha. Aparecia, não era algo novo para mim. Agora, limites e derivados, a gente teve toda essa base inicial, né? Então, assim, eu cheguei na escola, na universidade com uma formação muito sólida em física, em matemática, em laboratório, né? Imagina, eu sabia o que era um paquímetro, o que era um micrômetro. A gente chegava no laboratório, as pessoas nem sabiam o que era aquilo. Então, essa formação na escola técnica, ela foi muito fundamental assim, para mim. Química, biologia, não tive química e biologia por 4 anos, mas tive uma boa base. Isso também me ajudou a passar no vestibular, porque eu não tive dificuldade nenhuma, né? De entrar na universidade. Foi a primeira turma de física da UFES, da Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Fiz o curso no tempo ideal, não, assim, né? Não enfrentei dificuldades. Tirava, claro, alguns conceitos média, né? Mas muitos conceitos máximos e eu me diverti. Era um curso que eu fiz com muito prazer, né? Porque eu queria fazer aquilo. Estudar física era um desafio para nós. E a gente também estava, como era a primeira turma, nós não tínhamos, por exemplo, a gente não tinha lista de exercícios dos veteranos, a gente não tinha internet. Então a internet ela começa para nós em 1998. Nós entramos na graduação em 97. Você tem ideia? Quando eu comecei a graduação, a gente não tinha em casa nem telefone fixo. Todo mundo da universidade tinha, mas a minha família não tinha. O telefone só entrou mais ou menos em 1999, 2 anos depois. Então, a internet, a gente tinha que concorrer a 15 minutos de uso da internet, do Yahoo, do Hotmail, que hoje para vocês é peça de museu, né? Então, eu vivi tudo isso, né? E a gente tinha que construir tudo, os exercícios dificílimos, professores muito exigentes, né? Eu me lembro que tinha um professor, que agora é professor da Federal Rural de Pernambuco, né? O professor Jário Rocha, altamente exigente, o professor Thierry Lamec, que hoje é professor da Federal da Bahia também. Nós tivemos professores muito exigentes, né? Assim, professora Selma Rosani, que hoje é professora no IFBA, de Vitória da Conquista. A gente teve um grupo de professores muito bons também, que nos puxavam, assim, e todos nós, muitas da minha turma, todo mundo hoje é professor ou professora na universidade. Né? Assim, os primeiros formandos da UFES, todo mundo conseguiu uma posição. Os que vieram depois, tem muita gente trabalhando em diferentes lugares do Brasil. Eu acho que isso deve muito também a esse compromisso assim, de um ensino superior no interior da Bahia, de qualidade, no momento onde não havia a interiorização do ensino superior. Porque, embora hoje a gente esteja vivendo tudo isso, não foi assim. Era para um jovem como eu, no interior da Bahia,
sonhar fazer física, eu tinha que ir para a Federal da Bahia. Quem que entrava na Universidade Federal da Bahia naqueles anos? Não eram pessoas como eu. Então, eu acho que a gente também, conversando aqui contigo, eu estou fazendo essa reflexão, né? Assim, de compreender que as universidades estaduais, naquele momento, era uma política de ação afirmativa para nós. Porque a gente teve acesso ao ensino superior, né, de qualidade, e que me garantiu. Engraçado que quando eu entrei em física, muita gente dizia que não ia dar em nada. Vai fazer física, primeira turma, UF, porque isso não vai dar em nada, você não vai para lugar nenhum. A física me levou para os confins do deserto australiano. Eu viajei, vivi em vários lugares do mundo. Hoje eu sou professor aqui na Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Física. Então, assim, eu realizei todos os meus sonhos com a física. A astrofísica me trouxe perspectivas de mundo variadas. Então, assim, eu acho que essas vozes, porque eu sempre digo assim, nós temos que fazer aquilo que a gente gosta muito, que a gente é apaixonado, que a gente ama fazer, porque tudo bem quando você faz algo também com paixão, né, com dedicação. Então, eu também tive que enfrentar essas vozes. E realmente, era um curso iniciando. Primeira turma, não tinha nem registro ainda do curso. Você vai fazer o quê quando você acabar? Você vai morrer de fome. Eu escutei muito isso. Mas eu nunca dei ouvidos. Né? Eu sempre achei que eu ia fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. E eu sempre quis muito trabalhar na universidade. Eu sempre quis ser professor. Né? Quando eu entrei na física, eu já sabia que eu queria ser um professor na universidade. Então, eu fui construindo essa trajetória, muito bem orientado, né? Eu tive 2 mentores, orientadores na graduação, que foram fundamentais, né? A professora Vera Martins e o professor Paulo Coupe. Eu devo muito a eles, assim, esse período de orientação. Tive uma mentora também, a professora Eliane Azevedo, que é professora emérita, foi a primeira reitora da UFBA. Na época, ela era professora de novo, né, na UFES. Ela se aposentou da UFBA e foi trabalhar na UFES. Então, ela foi minha mentora acadêmica. Então, a gente conversava muito sobre a carreira, sobre o que é a vida acadêmica. Então, eu tive todo o suporte. Ainda que não tivesse em casa telefone, internet, a gente tinha na universidade tudo isso. No observatório astronômico, eu tinha impressora, eu tinha livros, tinha uma biblioteca cheia de livros. Né? Então, é um pouco esse contexto assim, né? de possibilidades, de oportunidades que eu aproveitei muito. Assim. Eu não vacilei, eu fui rápido. Professor, e o senhor acabou adiantando o tema da minha próxima pergunta, que é justamente sobre isso, em um mundo sem a internet ou com a internet muito limitada nos seus primórdios, os livros certamente eram a sua principal fonte de conhecimento, é o que o senhor tinha que reconhecer. Dentre esses livros, o senhor gostaria de citar alguns que foram ali os mais importantes para a sua formação? O senhor Ah, tem sim. desde o ensino médio, na formação o senhor citou técnica, e passando pela faculdade, os livros de astronomia, que ali o senhor olhou e falou, Eras, é isso que eu quero viver para minha Tinha vida. muitos livros, assim, no ensino fundamental, médio, eu lia muita ficção científica, livros do Carl Sagan, do Asimov, livros do Stephen Hawking, os que chegavam para nós. Né? Porque também não chegava muita coisa, mas os que chegavam eram esses. Durante a graduação, a gente não tinha muitos livros na biblioteca, era uma biblioteca limitada, né? Não tinha muitos livros. Não tinha tantas traduções como tem hoje. Nós estudamos muito com livros em inglês, em russo, livros de cálculo em russo. Não tinha muita tradução como tem hoje, né? Pessoas escrevendo. Nós não tínhamos uma livraria da física como a gente tem hoje, cheia. Quando eu vejo essa livraria da física, né? Quando eu fiz a pós-graduação em São Paulo, eu ia para a livraria da física, me lembro que foi impactante a primeira vez que eu entrei na livraria da física e vi tanto livro de física. Porque a gente não tinha isso em Feira de Santana, na biblioteca, por exemplo. Eram cópias limitadas, mas, claro, bons livros. Então, eu estudei com livros do Moisés de Senweiger, né? Tinha livros como Shipley, tinha vários livros assim, de física, poucas cópias, mas livros bons, nacionais, internacionais. É claro que a gente usava muitos livros também que eu não gostava, né? A gente tinha que usar. Tipo, Halliday, eu não gostava daquele livro, mas a gente tinha que usar ele porque todo mundo usava, né? Mas livros de cálculo, né? Livros de. Deixa eu ver se eu lembro um livro bom de cálculo. Bom, os livros, como é o Psconov. Nossa, você está me trazendo aqui memórias e lembranças que até achei que eu tinha esquecido. Psiconove era um livro disputadíssimo para estudar cálculo.
Elon Lages Lima, de álgebra, eu me lembro bem que também era muito disputado. E outros, geometria analítica, tinha livros de física matemática. Eu me orgulho muito, assim, sabe, desse período. Livros de mecânica analítica, né? Livros do Goldstein, o Jackson para eletromagnetismo. A gente estudou, a gente teve uma boa formação, assim, eu olho para trás hoje, nossa, como a nossa formação foi assim diferenciada e muito assim, como éramos poucos, então eu tinha aula basicamente com o professor. Eram duas, três, quatro pessoas por turma, né? À medida que a gente foi avançando no curso, muita gente foi ficando para trás e a gente. Então foi um curso muito atencioso, né? Muito cuidadoso e muito exigente também, né? Mas os livros não tínhamos muitos. Hoje eu vejo livros só de exercícios. Imagina se eu tinha isso. A gente não tinha isso. Nós tínhamos que construir as respostas, fazer aqueles exercícios do Jackson. Não tinha internet, não tinha como copiar de lugar nenhum, não tinha IA, não tinha nada. Você tinha que. A gente cansou de virar noites, dormindo no observatório astronômico, fazendo lista de exercícios. Era muita lista. Eu me lembro que tinha uma professora chamada Arli, de geometria analítica. Ela fazia tanta lista que nós chamávamos de Arlista. Coisa de estudante, né? Sim, coisa de Mas foi estudante. um período assim maravilhoso. Assim. Hoje eu olho para trás e digo que bom que o curso que eu fiz essa formação, o curso de física, ele foi fundamental assim para ampliar a minha forma de ver o mundo, né? Me deu uma base sólida para estudar astrofísica de um jeito muito potente também. Então assim, eu acho que foi incrível essa trajetória aí. Professor, e bom, no caso, agora, sobre a sua escolha de carreira científica, o senhor falou que sempre foi apaixonado pela astronomia, mas dentro do curso de física, o senhor provavelmente deve ter encontrado várias outras áreas que também achou Assim. muito interessantes, talvez até o senhor chegou a duvidar, ficar pensando, eu acho que talvez mecânica quântica ou coisa assim. Ai, sim, sim. O curso, as disciplinas de mecânica quântica, eu fiz mecânica quântica um e 2 com o professor José Carlos de Oliveira, que jogava duro. A gente estudou por vários livros também, com Anthony G, né, e outros, vários livros. Também foi muito legal esses cursos que eu fiz. Eu acho que se eu tivesse seguido em áreas de pesquisa assim mais voltadas para a física e não para a astronomia, eu certamente trabalharia em algo voltado à mecânica quântica ou física matemática. Eu era apaixonado por física matemática. Eu achava aquilo tudo incrível, assim. Física de partículas, agora física de estado sólido de jeito nenhum. É algo assim que eu tinha aversão, eu não queria de jeito nenhum aquilo. Eu me lembro que o livro do Kittel foi um trauma na minha vida. Mas eu sempre gostei muito de astronomia. Então, em momento algum, durante a minha formação na física, eu pensei em desistir da astronomia. Vários professores de física tentaram, porque tinha também uma coisa física, astronomia, né? Tinha uma rivalidadezinha assim. Mas muita gente tentou me trazer para a física, para fazer iniciação científica ou seguir na carreira específica da física. E eu não quis, assim, porque eu sempre quis estudar astronomia, né? Agora, eu gostava também de várias disciplinas da física, né? Eu sempre gostei de física, mas a astronomia, para mim, eu acabei trabalhando em áreas da astrofísica voltadas para a espectroscopia, que é algo que eu gosto muito, física moderna, contemporânea, física atômica molecular, estrutura da matéria, mecânica quântica, isso está tudo conectado no final com o trabalho que eu escolhi fazer na astrofísica, né? Então, eu também mudei radicalmente, né? Na graduação eu trabalhava com astronomia fundamental, é só posição e tempo, ângulos, posição e tempo. Quando eu fui para o mestrado, aí eu fui para astrofísica, aí era outra coisa, já trabalhando com espectroscopia, né? Então tinha muito era uma, era não, né? É uma física aplicada às estrelas. Então eu também me diverti muito, assim, né? Estudar as estrelas, as atmosferas, a estrutura da estrela. Então, tinha muita física aplicada. Então, eu gostei muito também. Então a astronomia sempre foi ali o foco, o sonho, bacana, que bacana, assim. Sempre foi o meu foco e continua sendo, né? Mesmo com todas as peripécias que eu tenho feito no campo,
A astrofísica, para mim, a astronomia, ela está ali. Eu não desvirtuei. Eu busco fazer astronomia de diferentes maneiras, mas a astronomia é uma grande paixão mesmo, assim, a astrofísica. Professor, e dentro dessa paixão que o senhor tem pela área, o senhor tinha cientistas, astrônomos que o senhor considerava assim excepcionais, que o senhor colocava como padrões, né, cientistas a serem seguidos, que o senhor admirava? O senhor pode se lembra de alguém, pode citar? Sim, naquela época, assim, né, a gente, por exemplo, Paulo e Vera, meus orientadores, eu tinha uma grande admiração por eles. No cenário nacional, a gente tinha também referências, né, que hoje são colegas meus aqui. Isso também foi algo engraçado, né, porque a gente admirava muito a própria Thais Stork-Bergman, que é professora aposentada no departamento, a gente tinha uma admiração por ela. A Duília de Mello, Kepler, ou seja, todas as pessoas que hoje eu convivo, só um momento, que Pois não. todas essas pessoas com quem eu convivo hoje, que são meus colegas na astronomia, a gente tinha uma admiração por eles, porque a gente acompanhava o trabalho nacional, né, que eles desenvolviam. Saíam recortes deles em várias revistas, eu costumava recortar, guardar, né? Quando eu comecei logo a graduação, o Marcelo Gleisi tinha lançado o livro dele sobre a dança do universo, e eu me lembro que eu cheguei a escrever para o Marcelo Gleisi. Então, essas pessoas, elas ocupavam um lugar assim. Eu estou falando do Brasil, né? Mas também tinha o Carl Sagan, o próprio cosmólogo, né? O Stephen Hawking, ou seja, pessoas que a gente admirava internacionalmente. E no Brasil tinha essas pessoas, esses astrônomos. A minha orientadora, que acabou me orientando em São Paulo, eu não tinha, nem a conhecia assim muito, não tinha assim uma grande admiração por ela, né? Depois que eu descobri que ela era uma astrônoma respeitada nacionalmente, mundialmente, mas eu mesmo não a conhecia. Eu conhecia outras pessoas assim que eram mais midiáticas, né, da astronomia brasileira, mas que hoje também eu olho assim e digo, nossa, são pessoas comuns, assim, não tinha nada de tão excepcional, assim, né? É mais porque a gente tinha como referência mesmo, né? E acho que também esse lugar da gente também humanizar as pessoas, de entender, olha, são pessoas como qualquer outra. São pessoas que fazem um trabalho que a gente admira e que a gente se inspira, mas que são pessoas, são humanos, que também têm as suas questões, né? Complicadas. Então, assim, como a ciência é, né? Um processo mesmo de humanidade, né? Com tudo que tem de bom e também de ruim, de bônus e ônus dessa humanidade que nos atravessa. Assim. Mas eu cresci inspirado por muitas dessas pessoas. Elas sempre foram muito, assim, eu dizia assim, nossa, eu quero seguir uma trajetória assim. Né? É claro que depois também eu vou me vendo também em outras pessoas, né? Porque também eram esses modelos que chegavam para nós, assim, né? Não tinha um modelo de uma cientista ou de um cientista um pouco diferente da norma, né? O que vinha para nós eram esses cientistas, esse era o modelo de cientista que chegava para nós. Entendo. Professor, a gente já acabou tocando um pouco no assunto, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais especificamente sobre o seu mestrado e doutorado, eh, sobre essa mudança que o senhor já falou que teve, né? Isso foi uma dificuldade na mudança de estilo de pesquisa, né? Do um tipo de astronomia para o outro. O senhor permaneceu no mesmo tema, do mestrado e doutorado? Como é que foi seus orientadores? Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa parte da sua carreira. Tá, então, quando eu terminei a graduação, eu fiz seleção para 5 programas de pós-graduação, todos em astronomia. Fui aprovado em todos eles e escolhi estudar na Universidade de São Paulo, porque ali tinha residência estudantil, né, o CRUSP, o Conjunto Residencial da USP, onde eu acabei vivendo por 6 anos, a bolsa também, a possibilidade de uma bolsa FAPESP, tudo isso pesou. A própria Universidade de São Paulo, né, que é uma universidade também que tinha todo um apoio mesmo, né? Eu já conhecia o campus, então eu acabei indo para São Paulo, para a USP, e fui trabalhar com uma astrônoma chamada Beatriz Barbui. Ela foi minha orientadora de mestrado, 2 anos, doutorado, 4 anos. Então eu fiz mestrado e doutorado com a Beatriz, no mesmo lugar, no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, né, da USP.
E como antes o IAG, que a gente chama, né, o IAG ele era num lugar de São Paulo, não era no campo central. Mas no ano que eu comecei o mestrado, o pessoal resolveu mudar para a cidade universitária. Então eu já cheguei na cidade universitária, fui morar no CRUSP, e durante o mestrado eu estudei, aí claro, quando eu chego na pós-graduação na astrofísica, né, eu tive que também, passei no exame, então eu acabei me conectando à pesquisa da pessoa que eu escolhi que fosse a minha orientadora, que era a Beatriz Barbui. Eu queria trabalhar com espectroscopia. Já tinha feito um trabalho de iniciação científica à distância com alguns astrônomos brasileiros. Tinha trabalhado com a Thaís Stork Bergman, que é minha colega hoje, né, professora aposentada. O próprio, tinha um professor também no INPE, que eu cheguei a trabalhar à distância por muito tempo, mas optei ir para a USP e trabalhar com Beatriz Barbui. E no mestrado, eu me voltei a uma metodologia da astrofísica, que é a espectroscopia, determinar, através da análise detalhada da luz, que a gente recebe das estrelas, né? A gente observa com telescópios, você vai no observatório, observa. Hoje em dia nem precisa ir, né? Mas naquele tempo a gente ia no telescópio, observava. Ou nos grandes telescópios, no caso dos dados que eu já trabalhei no mestrado, eu nem fui. Eu só recebi os dados de altíssimo nível, porque quem é que tinha, naquela época, em 2002, dados do telescópio de 8 metros, né, o VLT, que é um telescópio muito grande, o diâmetro do espelho de 8 metros. Quem é que tinha dados do VLT para trabalhar no mestrado? Eu tinha, porque a Beatriz tinha acesso a tudo isso. Então, eu tive esses dados, trabalhei com dados de estrelas gigantes, estrelas velhas, de um aglomerado globular específico, né, chamado 47 Tucano, que é o 47 Tu, que é um aglomerado globular de referência para a astrofísica. O aglomerado globular, a gente tem dois tipos de aglomerações de objetos, né, que a gente chama de aglomerados na nossa Via Láctea, que são os aglomerados abertos, que mapeiam os braços, sobretudo, da Via Láctea, e aglomerados globulares, que são objetos que estão mais conectados ao bojo e ao halo da nossa galáxia, né, que são componentes da nossa galáxia. E esses aglomerados têm milhões de estrelas juntas. E naquele período a gente pensava que essas milhões de estrelas, nascem juntas, da mesma nuvem que deu origem, né? E, portanto, com a mesma metalicidade, com a mesma idade. Isso é o que a gente achava. De lá para cá mudou muita coisa. Mas nós analisamos as estrelas dos aglomerados, as estrelas velhas do aglomerado globular 47 Tu, que é um dos aglomerados mais brilhantes do céu. Então, esse foi meu trabalho de mestrado. Era um trabalho de 2 anos, eu tinha que aprender uma metodologia, fazer disciplinas de pós-graduação, toda aquela base teórica, observacional da astrofísica, exame de língua. Tive que fazer tudo muito rápido, né? Eram 7 disciplinas, morando longe, aprender uma metodologia, e foi ótimo. Então, eu me diverti. Aí, quando acabei o mestrado, eu comecei o doutorado com a mesma orientadora, e aí no doutorado, aí expandi os horizontes, né? Fui trabalhar com estrelas do halo, do bojo, do disco, estrelas de campo, estrelas em aglomerados, aí pude viajar, então foi um período que eu passei um tempo no Chile, depois nos Estados Unidos, depois na Austrália, fui para conferências, viajei para a França, Espanha, foi um período riquíssimo, assim, né? Esse período da USP, da pós-graduação. E o mestrado, quando eu acabei o mestrado, eu publiquei meu primeiro artigo numa revista internacional, que também era raro, um aluno acabar o mestrado e publicar um artigo. Então, a Beatriz trabalhava muito, era uma dedicação, o tempo chegava muito cedo, trabalhava horas, fim de semana, então eu também acabei entrando nesse ritmo, porque eu tinha muita coisa para aprender e não tinha tempo, e eu queria muito aprender, né? Então eu também me dediquei muito ao meu mestrado, acabei no tempo certo, comecei o doutorado também fiz muita coisa, ganhei prêmios, ganhei naquela época, em 2008, quando acabei a minha tese foi receber o prêmio CAPES, mérito, uma menção honrosa na melhor tese de Física e Astronomia de 2008. Né? Então, aí quando eu acabei o doutorado, eu já saí do Brasil. Então, esse período de mestrado e doutorado foi um período de aprendizagens. Aprender essa metodologia, espectroscopia, análise de estrelas, análise da luz dessas estrelas em diferentes faixas do espectro eletromagnético, do óptico, do infravermelho, aprender a observar, né, aprender a escrever artigos,
aprender a perguntar, aprender todas as estratégias que a gente precisava para sobreviver numa área tão competitiva como é a área da astrofísica, da física. Né? Então, acho que nesse sentido, eu fui muito feliz assim, no IAG, na USP. E a vivência também no CRUSP. Eu morei 6 anos dentro do campus, num lugar incrível, com alimentação, café da manhã, almoço, janta, internet, 2 modalidades esportivas. Então, o próprio IAG como sendo também um centro de qualidade, de excelência, né? Na USP. Então, acho que juntando tudo isso, eu tive as condições ideais para fazer um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado de altíssima qualidade. Então, eu tive uma formação hegemônica, certamente, mas uma formação hegemônica de qualidade. Né? Tive aulas com professores incríveis na USP, tive aulas fora do Brasil, vivências, experiências, né? Com bolsas da CAPES, com bolsa do CNPq, com bolsa da FAPESP, com bolsas de fundações internacionais. Eu fui financiado muitas vezes por fundações europeias. As experiências no Chile, de passar observação, eu tive a chance de observar em telescópios no Chile, assim, nossa, eu olho para trás, né, muitas oportunidades boas que apareceram. Então, a minha formação, ela foi muito completa na graduação, na pós-graduação, né? Então, mestrado e doutorado, acho que é isso que eu posso dizer, assim, né? Eu publiquei muitos artigos no doutorado também, e assim, no doutorado a gente fez artigos que são impactantes até hoje na astrofísica, né? O artigo mais importante que eu me orgulho muito de ter feito na astrofísica durante o meu doutorado é um artigo que tem, sei lá, mais de 250 citações, não olhei recentemente, mas é um artigo que mudou a perspectiva do campo. Porque antes a gente achava que não havia nenhuma relação entre o bojo, por exemplo, e o disco espesso da galáxia. Então, os primeiros artigos a dizer que o bojo e o disco espesso da galáxia tinham similaridades químicas é exatamente os artigos que a gente produz durante o doutorado. No óptico, em 2010, e no infravermelho, um pouco antes, em 2008. Então, assim, e são artigos que são altamente impactantes até hoje, né? Foram artigos que eu... E outros artigos que eu acabei fazendo em colaboração com outras pessoas na Austrália, no Chile, nos Estados Unidos. Então, eu também, durante o doutorado, eu também tive a chance de passar um tempo no Instituto Aspen para Física, né? Um centro específico de pesquisa para física no Colorado, nos Estados Unidos. Isso também foi impactante, assim. Então, tive excelentes oportunidades e aproveitei, assim, né? Com tudo que eu aprendi muita coisa da astrofísica no período da pós-graduação e também na graduação. Professor, e como é que se deu esse período como posso dizer, de mudança, de alguém que era estudante, aí o senhor passa a ser pesquisador no doutorado, e agora eu vou ser um profissional. Como é que foi esse período do senhor chegar onde o senhor está hoje? Né? O senhor poderia nos contar um pouco do E, professor? O assim, senhor sempre... nessa conversa contigo, parece que tudo é linear, mas não é tão linear assim. A linearidade aqui é só no sentido de que eu entrei na universidade com 17 anos e eu não parei em momento algum. Eu entrei com 17, quase 18, terminei a graduação, fui direto para o mestrado, acabei o mestrado, fui direto para o doutorado, acabei o doutorado, fui direto para estágios de pós-doutorados, né? Então eu passei um tempo no Chile, depois... Não, primeiro eu fui para a Austrália, depois eu fui para o Chile, depois eu voltei para a Austrália, foram 6 anos e meio de pós-doutorados. E aí eu saio do pós-doutorado, eu durmo na Austrália e acordo em Porto Alegre já como professor, né? Claro que eu fiz o concurso, tudo isso nesse período, mas essas mudanças foram seguidas. Então a linearidade é só nesse sentido. Mas todo esse processo foi um processo de muita organização, de muita disciplina, concentração e de enfrentamento a muitas dificuldades, porque obviamente eu não sou um astrofísico como qualquer outro. Eu não sou um astrofísico hegemônico, né? Eu venho de uma família como eu te descrevi, né? Uma família que não é uma família acadêmica. Eu sou a primeira pessoa em gerações a entrar na universidade. O meu corpo é atravessado por questões de gênero, de raça, de classe, de espiritualidade. Então, assim, não foi trivial. E quando eu cheguei na USP, eu estou te contando aqui só as partes boas, mas também tiveram as partes ruins, de preconceito, de discriminação, você ser um nordestino, né? Então,
tem raça, tem classe, tem gênero, tem sotaque, tem espiritualidade, né? São vários marcadores sociais da diferença que vão dizendo o tempo inteiro, ao longo dessa trajetória, que esse não é o seu lugar. E eu demarcando. E quando eu volto ao Brasil para fazer concursos públicos, inclusive na USP, né? Eu fiz um concurso público na USP antes de vir para cá, isso para mim não tem nenhuma dúvida. Hoje eu olho para trás e digo nenhuma dúvida. Né? O fato de ter feito 3 concursos públicos também tem a ver com isso. Tem a ver com esses marcadores sociais da diferença. Né? Então, os lugares por onde eu passei não são lugares neutros, de neutralidade. Né? O meu sotaque chega primeiro. E, obviamente, quando eu falo com sotaque de nordestino, onde quer que eu esteja, obviamente que isso também vai ser acionado. E se eu estou fora do Brasil, se eu sou um astrofísico, um pesquisador latino, né, um pesquisador negro, latino, porque as pessoas vão fazer do mesmo jeito. Então, eu aproveitei cada uma das oportunidades, né, que eu conquistei, que eu busquei mesmo, né, que eu fui atrás e que eu assim, me mexi muito, amparado por muitas pessoas, mas eu também nunca fui bobinho, assim, ingênuo, de achar que eu estava num lugar onde eu era, venha, seja bem-vindo. Não, eu sempre fui arrombando as portas, eu sempre fui me desafiando, né? E, então, quando eu chego na URGS, como professor, em 2014, né, quando eu fiz o concurso público, fui aprovado, chego aqui, tudo isso voltou muito fortemente, porque eu já estava fora do Brasil há 6 anos e meio, fazendo pós-docs. Antes de começar o pós-doc, ainda fiz um tempo, passei um tempo na Alemanha, visitando o Instituto Max Planck para Astrofísica, depois passei 3 meses na Universidade do Porto, também terminando artigos, né? Então, é uma longa experiência de nômade, acho que a minha vida é sempre nômade, né? Até chegar aqui como professor. Mas quando eu chego aqui, todas essas questões voltaram, né? Esses marcadores de raça, de classe, de sotaque, de gênero, de espiritualidade, todos eles voltaram. Então eu tinha que também que tomar algumas decisões. O que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou desistir de ser um astrofísico? Eu vou desistir da minha carreira, de algo que eu sempre quis desde criança e que eu me preparei para isso, né? Porque eu me preparei. Alguém que faz no interior da Bahia, que vai para São Paulo, para a USP, depois sai do Brasil, faz sanduíches, doutorado de sanduíches em 3 lugares diferentes, vai para fora do Brasil. Eu trabalhei na Austrália, meu último pós-doc, com o Prêmio Nobel de Física de 2011, que é o Bryce Schmidt, né? Um dos descobridores da expansão acelerada do universo. Eu tive a Super Science Fellow na Austrália. Então, eu trabalhei nos grandes centros. Então, quando eu chego aqui, que todas as questões voltam, e voltam com força, eu tive que olhar para o espelho e dizer isso, peraí. Olhar para o espelho e ver esse menino que veio do interior da Bahia, né? E o que eu queria de mim e de tudo isso daqui para frente. Que profissional eu queria ser. Eu não vou desistir, eu não vou me matar, eu não vou sofrer, eu não vou adoecer. Então, parte também das estratégias, né, e das mudanças e dos movimentos que eu fiz academicamente, cientificamente, tem a ver também com existir, né, de ser feliz e também de resistir, de dizer, olha, vocês não vão conseguir me destruir, né, porque muitas pessoas, inclusive, diziam isso, né, que eu morreria cientificamente. A partir do momento que eu decidi também trabalhar com a ciência, com a astronomia, a partir de outra perspectiva, que não essa perspectiva hegemônica, daquele jeito, que para mim não fazia mais sentido. Então, ser professor na universidade, e eu também tinha isso muito nítido, eu só conseguiria entrar na universidade, né, do jeito que eu queria, no departamento de astronomia, que não são muitos espalhados no Brasil. Né? Eu só conseguiria também se eu seguisse uma trajetória que me possibilitasse ter grandes experiências, escrever grandes artigos, observar. Mas a partir do momento em que eu entrasse na universidade pública, gratuita, que nos garante, inclusive, liberdade para criar, eu iria fazer diferente, porque a minha trajetória, ela não me permite ser diferente. Porque ainda que muitas pessoas, né, e aqui a gente conversou sobre tudo, da minha trajetória científica, eu também tenho uma trajetória política que me acompanha desde muito cedo, desde muito criança. Então, isso para mim sempre foi muito nítido, né?
Mas, obviamente, eu, apesar de todos os atravessamentos, eu sou uma pessoa que era apaixonado pela astronomia. Eu era muito apaixonado pela astronomia, eu queria estudar astronomia, então eu não queria que ninguém me dissesse que eu não seria capaz de realizar esse sonho. Então hoje eu realizei esse sonho. Eu trabalho no departamento de astronomia, no Instituto de Física de uma universidade, né, que é considerada uma grande universidade. Eu faço exatamente aquilo que eu gosto na astronomia, eu oriento estudantes, eu dou aula de astronomia, eu faço projetos de extensão, projetos de pesquisas voltados à astronomia, ampliando os diálogos com as pessoas, produzindo, criando filmes, livros. Então, assim, qual é o lugar do mundo que me entregaria a possibilidade de fazer tudo isso? As universidades públicas brasileiras. Eu acho que é um dos poucos lugares no mundo que você tem liberdade para fazer, para criar, liberdade para poder trazer outras formas de olhar para o mundo, né? De perceber essas relações se alteram, de ampliar diálogos com outras áreas do conhecimento. Então, por isso que eu digo assim, muita gente, eu não mudei nada, eu continuo sendo um astrofísico, um astrônomo, eu trabalho numa universidade, né, no departamento de astronomia, só que a astronomia para mim hoje, a astrofísica que faz sentido hoje para mim, é uma astrofísica que tem que se perguntar muito mais do que simplesmente olhar para o céu. É olhar para o céu, mas sem esquecer de que a gente está na Terra. E na Terra, essas relações elas são muito desiguais. Porque, claro, eu consegui fazer tudo isso que eu narrei para você. Mas muitos dos meus colegas, meus irmãos, primos, sobrinhos, tios, amigos, não conseguiram. E, obviamente, que eles não conseguiram não porque eles não quiseram. Muitos deles quiseram. Mas eles não conseguiram porque essas estruturas elas foram muito perversas com essas pessoas. Então, eu, como um professor, como um servidor público numa universidade pública, né, tendo toda essa consciência histórica, política, eu não poderia chegar na URGS e somente medir abundâncias químicas de estrelas. Não, para mim não dá. Não daria somente para fazer medições de abundâncias químicas de estrelas e publicar um artigo, ou o próximo artigo, ir para as minhas conferências, publicar os meus artigos, que os meus pares vão ler. Eu não estou criticando ninguém que segue esse modelo. Só que esse modelo não me cabe. Porque eu tenho outras responsabilidades, outros compromissos ancestrais, né, estruturais, políticos, e que eu não penso que a ciência e a astrofísica, numa exceção, que ela não está conectada com essas grandes questões. A ciência ela está conectada com tudo isso. Então, esse lugar hoje, como professor numa universidade como a URGS, uma universidade pública, gratuita, ela me garante isso. Eu acho que é isso que o povo brasileiro queria de mim quando investiu nas minhas bolsas de PIBIC, na minha bolsa de mestrado, doutorado, nas minhas bolsas para viajar ao mundo, né? Muitas das bolsas que eu viajei foi assim. Então, por isso que para mim é impossível, impossível viver esse lugar se não for da forma como eu estou vivendo. E aí eu não critico ninguém que faz diferente. Mas eu, especialmente, sou muito criticado por fazer diferente. Só que como nós somos físicos, a gente sabe, né, que ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Então você faz um vácuo na cabeça e deixa as pessoas falando. Mas eu fico muito feliz assim de poder hoje poder dizer tudo isso, assim, né? E eu me sinto seguro porque eu estou num lugar que é seguro para fazer isso, para dizer isso, para criar, para poder cutucar, né? Eu acho que então é esse lugar hoje. Então por isso que eu te digo, essa trajetória ela não foi trivial, não foi fácil chegar aqui, não é fácil permanecer porque todos os dias muitos desafios, mas cheguei, cheguei, né? Apesar de toda essa caminhada aleatória e complexa, eu cheguei. Então, isso me deixa feliz. Assim. Por isso que eu digo que eu sou uma pessoa feliz, realizado, eu sou muito realizado, porque eu faço aquilo que eu gosto, eu sou pago para fazer aquilo que eu gosto, sou apaixonado, gosto de dar aula, gosto de fazer extensão, gosto de fazer pesquisa. Eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas, e isso às vezes incomoda alguns lugares, né, onde as pessoas querem que a gente faça exatamente o que elas querem que a gente faça. Professor, agora uma pergunta assim bem específica no contexto da sua história, que é alguém, como o senhor falou, oriundo de um projeto de interiorização
da faculdade. O senhor já teve a oportunidade de trabalhar dentro desses projetos de extensão, no seu trabalho atual, eh, nesse sentido de tentar levar a universidade para fora da capital, para fora de um eixo ali que ele está, como o senhor falou, né? Claro, a USP ela é talvez a melhor universidade do país, né? Mas talvez ainda tenha aquela ideia no nosso país de que a física, né, e a ciência esteja muito concentrada num polo que seja. O senhor tem trabalho nesse sentido de espalhar a física pelos interiores, pelo Brasil, a astronomia? Desde que eu cheguei na universidade, eu sempre trabalhei com divulgação científica, né? Eu fui bolsista de um programa na Bahia chamado Programa de Saúde do Adolescente. Então, dos 12 aos 21 anos, eu trabalhei nesse projeto de divulgação de ciências em escolas. Trabalhava com a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que acabado de sair nos anos 90, né? 1990, 92 comecei a trabalhar. A gente trabalhava com a questão das drogas, a questão das infecções sexualmente transmissíveis, a lecadura de trompas de mulheres negras, a questão do trabalho infantil. Foi um projeto belíssimo. Inclusive, o dinheiro do vestibular que eu fiz, quando eu paguei né, a taxa de inscrição para o vestibular, foi a bolsa desse projeto que eu usei para pagar. Então, a minha vida inteira foi voltada à divulgação científica, a esse trabalho com as comunidades. A Rua Nova é um bairro negro em Feira de Santana, repleto de projetos. Então, sempre estive envolvido com tudo isso. E quando eu entro na universidade aqui na URGS, o meu primeiro projeto aprovado foi um projeto de extensão. Eu trabalho numa relação visceral entre extensão, ensino e pesquisa. Os livros que eu tenho escrito de 2019 para cá foram muitos livros de divulgação científica, literatura infanto-juvenil, trazendo outros modelos de ciência, né? O próprio Prêmio Jabuti, desse último livro, é parte de um processo de criação que envolve uma relação outra do conhecimento, numa perspectiva extensionista. Também tenho feito colaborações com vários colegas, nas instituições que eu passei, né, projetos de pesquisa, estudantes. Agora mesmo, o último estudante que eu supervisionei, que eu orientei aqui na URGS, ele acabou de ser aprovado na Federal do Amazonas. Então, ele voltou como professor na Federal do Amazonas, num campus do interior. Né? Então, assim, e outros exemplos também de estudantes que trabalham em Instituto Federal. Né? Então, eu acho que trata-se de uma rede, né? E essa rede ela também está conectada às políticas públicas. Né? Eu participo como professor, como cientista, de várias discussões importantes para as políticas públicas, de construção da política de popularização da ciência, construção de políticas voltadas para as questões étnico-raciais, políticas culturais, pensar a ciência, a divulgação científica de um outro jeito. São muitos tensionamentos nas sociedades científicas, na universidade, nas associações que eu faço parte. Então, é um movimento que ele está conectado. Eu não penso que esse movimento ele esteja desconectado. Né? Na avaliação de projetos, né? Em comissões, você dizer, olha, o dinheiro tem que direcionar. Então, tem muitas formas da gente poder fazer exatamente o que você está questionando. Como é que a gente fortalece esses nichos? Né? Pedir que cada vez mais que a gente tenha mais centros de pesquisa em várias universidades do Brasil, sobretudo a astronomia, são poucos lugares de astronomia no Brasil, né? Departamentos de astronomia ou institutos de física onde você tenha grupos de astrônomos ou astrônomas trabalhando, e as próprias escritas dos artigos científicos, né? Os artigos científicos que eu tenho escrito no ensino, na educação, na divulgação, sempre nesse tensionamento de dizer precisamos de fato destruir esses sistemas de desigualdade, né? Geográficas, sociais, econômicas, étnico-raciais, de gênero, todas essas estruturas que sempre nos colocam em lugar de desvantagem, a gente precisa romper. Então, onde eu estiver, essa vai ser a minha voz. Né? Então, isso é o que eu faço o tempo inteiro, onde quer que eu atue. Entendo. Professor, agora talvez uma pergunta um pouco difícil de se responder. Para o senhor que tem uma produção muito grande, como o senhor falou, viajou muito, colaborou muito. Será que o senhor consegue destacar ali algumas que foram
talvez as produções mais relevantes ou colaborações que renderam os melhores frutos, como o senhor destacou, a produção do doutorado, que acredita que num artigo do doutorado tenha sido ali talvez um dos estrelas, né? Eu sei Aí, que isso é olha, sempre difícil de fazer, mas o senhor conseguiria dar algum. é difícil de fazer mesmo, mas olha assim, na astrofísica básica tem esse artigo de 2010, meu artigo da tese, né? É um artigo que eu gosto muito. Todo o trabalho que eu desenvolvi na Austrália, né, como parte do meu primeiro doutorado, foi muito interessante. A minha segunda tese de doutorado agora, que eu defendi na educação, né, eu defendi em 2025 na Faculdade de Educação, a tese Cosmologias e Cosmopolíticas Afro-Pindorâmicas, Relações Céu-Terra para a Educação Antirracista das Ciências e das Artes na América. Esse projeto, esse trabalho que eu tenho feito aqui na URGS, de longa data, né, movendo, trazendo outras possibilidades de olhar para o céu, isso também, para mim, tem sido uma grande construção, assim, que é coletiva, não é só minha. Ela é uma construção com povos negros, africanos, indígenas, ribeirinhos, povos de terreiro, povos que foram retirados, inclusive, desse lugar acadêmico, científico. Então, eu poderia também destacar o trabalho com a professora Catemari Rosa, né? E a professora Bárbara Carini, um artigo que a gente escreveu sobre como tensionar um projeto de ciência que também, por vezes, vai fomentar desigualdades, sobretudo desigualdades raciais. Então, assim, trazer outras perspectivas filosóficas, epistemológicas, para tensionar o campo da ciência, do ensino de ciências. Então, a gente tem feito aí muita coisa. Agora, o que mais realmente mexe, o que move para mim meu coração é pensar essas ciências nesse diálogo, essas diferentes cosmologias, né? Cosmologia africana, afro-brasileira, indígena, em diálogo com cosmologia hegemônica ocidental. Como é que a gente faz para dialogar diferentes formas de pensar a realidade e também áreas distintas, ciência, arte, literatura, educação, né? Como é que a gente coloca tudo isso? Então, os trabalhos que eu tenho escrito sobre isso, mais recentemente, para mim, são os trabalhos que me movem, assim, né? Que eu acho que tem um outro impacto, né? Porque o da astrofísica, ele tem um impacto muito grande entre os pares, numa área muito específica. Esses outros textos que eu te falei, eles trazem um impacto científico para a área da divulgação, do ensino, da educação, da ciência, mas também um impacto social importantíssimo, né? Porque nós estamos aí criando outras formas de pensar, outras políticas públicas. Então, eu acho que esse trabalho ele é socialmente mais impactante do que foi, por exemplo, nos meus artigos na astrofísica básica. Professor, então o senhor fez um outro doutorado em educação. Isso já entra de novo numa. Aqui surgiu a minha dúvida que existe sempre essa, talvez um certo preconceito, existe muitos preconceitos, infelizmente, dentro da nossa sociedade, né? Mas dentro da física, existe, infelizmente, um preconceito ali, quesito licenciatura com bacharelado, que às vezes as pessoas que fazem bacharelado entendem que quem faz licenciatura não seria um físico tão bom na hora de entrar no Ah, mestrado, tem essa dificuldade. O senhor, como professor, como alguém que fez, né, fez pesquisa a fundo mesmo e que agora adentra nessa área da educação, como é que o senhor avalia essas questões, às vezes, dos físicos tentarem tem um certo preconceito que, na minha visão, não é muito justificada. Se formos olhar para os físicos do passado, eles sempre foram pessoas como o próprio Newton, né, um filósofo, Einstein gostavam de filosofia. Então, por que não gostar de educação? Como é que o senhor faz essa avaliação? O senhor teria alguns comentários para... tenho vários. É Sim, uma pergunta muito importante. Eu fiz o segundo doutorado na educação, né? Mas antes eu fiz uma especialização em literatura brasileira aqui na URGS, né? Como eu escrevo livros, então eu fui estudar, porque eu queria também fazer esse doutorado. E nesse momento eu estou fazendo uma nova graduação em filosofia. Ah, que bacana. Então, por conta do trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, de fato, eu quero construir esse diálogo. Então, a tua pergunta, ela centraliza exatamente no que eu enfrento diariamente. Como é que você trabalha outras perspectivas cosmológicas, se não no diálogo entre diferentes áreas? Por que o ensino de física, as licenciaturas são tão estigmatizadas? Porque, primeiro, parte pela forma como a gente valoriza, né? Na verdade, como a gente não valoriza o ensino e a educação no Brasil.
Se a gente olhar o salário dos professores, os planos de carreira, a estrutura das escolas, a quem interessa uma escola fortalecida? A quem interessa uma escola como eu tive, uma escola técnica, com laboratório de física, com professor de físicas, com aula de física? A quem interessa isso, né? Qual é o projeto de escola que tem que ser assim? Então, acho que essa rivalidade, né, essa bobagem, essa distinção tacanha entre licenciatura e bacharelado tem muito a ver com isso, da valorização que a gente ainda não compreendeu que a educação, né, e o ensino trazem para nós. Acho que esse é um ponto. E a física não é uma exceção dos outros campos. Se a gente pegar a licenciatura em História, a licenciatura em Geografia, a licenciatura em Biologia, as licenciaturas são desvalorizadas, né? Mas também tem uma questão da física, na sua arrogância epistemológica, filosófica, de construção de um projeto de modernidade, de achar que essa física bacharelesca, ela que tem a voz, né? É ela que sabe do mundo, de o que é o mundo, como é que o universo se formou, como é que o universo se constitui, né? Sendo que a licenciatura, que é algo que a licenciatura em física traz tudo dessa física básica, mas traz mais, traz o aspecto da humanidade, das relações humanas. E a física, historicamente, ela não compreende isso, né? Ela não traz para si essa relação humana. Ela não compreende que as ciências humanas são ciências, que têm metodologias, que têm, né? Então, assim, você tentar trazer para a física básica, para a física bacharelesca, uma perspectiva, por exemplo, de que as ciências humanas são ciências e que tem outras metodologias qualitativas, outras perspectivas filosóficas, que não somente a positivista, que é uma delas, mas não é a única. Tem outras possibilidades de discutir o conhecimento. Eu acho que é aí que a coisa rompe. Porque a formação em física ainda é uma formação desse jeito, de uma perspectiva positivista, de uma perspectiva que não considera certas áreas do conhecimento da própria ciência, ainda uma visão soberba e arrogante do mundo, né? E que não faz sentido, porque se a gente não tiver professores de física, se a gente não tiver aulas de física, se a gente tiver escolas, como é que a gente vai ter físicos bacharéis no futuro, físicas bacharéis no futuro? Não vai ter como, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com tudo isso, com esse conjunto de coisas estruturais, institucionais, né? Os cursos de licenciatura quase sempre são puxadinhos do bacharelado. Então, essa formação inicial também tem que ser revista. A gente precisa garantir cursos de licenciatura em física ou de licenciaturas em outras áreas com uma identidade da licenciatura, do ensino, voltado para o ensino. Um curso de física não é um puxadinho do bacharelado. Muita gente acha isso, né? Mas não pode ser. Então, eu acho que é um longo processo, né? E que ele existe mesmo. Há esse preconceito, mas um para um, eu olho para trás hoje, eu comecei a licenciatura no passado, aí fui para o bacharelado em física, hoje eu olho para trás e fico pensando assim, nossa, claro, eu queria ser um astrofísico, um astrônomo, eu terminei a graduação, fui fazer mestrado e doutorado, então eu segui o caminho, essa trajetória, né, meio óbvia que a gente tem que seguir na pesquisa. Mas se eu não tivesse seguido esse caminho, né, se eu tivesse terminado o bacharelado em física, acabou. O que eu faria da minha vida? Então, uma pessoa licenciada em física, ela tem muito mais oportunidades, porque uma pessoa licenciada em física, ela pode fazer mestrado e doutorado em astrofísica. Ela pode fazer mestrado e doutorado em qualquer área da física. E ela não vai saber menos por isso. Entende? Mas, por outro lado, uma pessoa licenciada em física, ela pode dar aula na educação básica, ela pode fazer um concurso público. Tem muito mais possibilidades. E essa formação, inclusive, ela tem outros atrativos. Pode não ter 2 eletromagnetismo, 2 mecânica quântica, 2 não sei o quê, mas tem outras disciplinas que vão complementar essa formação de um outro jeito, porque essa formação tem que ser tem outro objetivo. Então, a gente está falando de formações que têm similaridades, mas tem que ter as suas distinções, e isso não quer dizer que ela seja menor do que o bacharelado. Mas, infelizmente, como a gente vive esse mundo das caixinhas, né, e o mundo da soberba, a gente acaba destratando alunos da licenciatura, né, ou o próprio curso da licenciatura. Isso se dá em todas as áreas. Mesmo agora eu estou fazendo filosofia, né? E é a mesma coisa.
licenciatura em filosofia, bacharelado em filosofia. Gente, não dá para ficar nessa caixinha. Mas tem a ver com um projeto moderno, porque a gente compara todo mundo, a gente compara pessoas, né? A gente compara carreiras, trajetórias, a gente está sempre comparando, classificando e inferiorizando. Né? Então, se você é da licenciatura, você é inferior a alguém que está no bacharelado. Não. Quem disse isso? Da onde saiu isso? Né? Então, eu não sei se eu respondi, mas é o que eu penso. E é o que eu escrevo. Eu escrevo muito sobre isso. Teses, dissertações de alunos que eu tenho orientado, a gente tem feito essa reflexão, essa análise, e é isso aí mesmo. Não, eu também concordo, professor. Eu, felizmente, eu venho de uma escola, né, que é de uma universidade em que ela tinha como princípio a educação, né? Eu sou da Universidade do Estado do Pará, que é uma universidade que preza muito pela interiorização, né? Ela se orgulha de ser a universidade mais interiorizada do que a própria federal, e tem um campo de educação que é reconhecido até nacionalmente, né? Tem mestrado e tudo mais. Acabei seguindo na área da pesquisa mesmo, mas tem dificuldade também, mas é isso. Eu também gosto muito da Não, educação, eu não, gosto mas, de pensar. Henrique, só, desculpe te interromper. Aí você Uhum. falou da pesquisa, porque também é essa a dificuldade. Se você está fazendo uma pesquisa na área de ensino de física, pesquisa em divulgação científica, as pessoas têm uma dificuldade imensa para entender isso. Eles não compreendem. Essas mesmas lógicas também valem para pesquisa. Sim, Porque parece que você não faz pesquisa em educação. sim, sim. Você não faz Verdade. pesquisa em ensino de física, você não faz Sim. pesquisa em divulgação. Essas mesmas pessoas que falam na licenciatura, elas também olham para a tua pesquisa em ensino ou educação e vai dizer a mesma coisa. Entende? E outra coisa também assim, ó, se alguém na física, por exemplo, eu estava lá no Prêmio Jabuti, né, que eu ganhei o Prêmio Jabuti recentemente, aí eu fui lá na cerimônia, aí o Goldenberg, que é um físico nuclear, foi reitor da USP, um cientista notável, e ele mudou de área. Assim, ele trabalhava na física nuclear e foi trabalhar com as questões ambientais. Ninguém diz que ele mudou de área. Ninguém diz que ele desistiu. Ninguém diz. Então, dependendo da área também que você vai trabalhar, ninguém vai dizer que você desistiu. Mas se você, por exemplo, vai trabalhar na educação, vai trabalhar na divulgação, as pessoas começam a dizer, você desistiu da área. Não, você está fazendo de um outro jeito. Você tem a formação básica para fazer pesquisa em distintas áreas. Você não deixou de ser um cientista ou uma cientista. Você continua com curiosidade, você continua fazendo perguntas, você vai aprender metodologias diferentes. Eu sempre digo, gente, se vocês reclamam porque eu estou fazendo educação, né, porque eu cheguei aqui, então vão lá fazer astronomia. Vão aprender as metodologias da astronomia, vão lá no observatório, aprendam a analisar os dados, façam os artigos, porque tive que aprender tudo isso. É outra forma de escrever, outra forma de pesquisar, é outra forma, não é fácil. Eu nunca tive um artigo recusado na astrofísica. Na educação eu já tive vários artigos recusados. Entende? Então, assim, eu acho que é uma virada epistemológica. É uma virada de chave epistemológica que a gente precisa fazer. Né? Eu acho que, por isso que eu faço questão de trabalhar na pós-graduação, no ensino, pós-graduação, na divulgação científica, porque são áreas de pesquisa. Áreas de pesquisa que trazem perguntas e questões de pesquisa viscerais. A divulgação científica não é só prática de divulgação científica. A extensão não é só uma prática para os vocacionados. Não. Nós temos, sim, a prática, mas nós também temos pesquisa em divulgação científica, pesquisas em ensino de física, pesquisas em educação, pesquisa. E aí, por isso que, para mim, é tão caro pesquisar em educação das relações interraciais. Muita gente acha que eu sou um militante. A militância também é um processo educativo. Mas não é só sobre militância. Eu também posso escrever artigos sobre a educação das relações interraciais, escrever em revistas de impacto reconhecida por essa lógica da modernidade. Então, eu acho que é uma disputa também de campo, é uma disputa epistemológica que nós precisamos travar e fazer. Né? E por isso que é importante estar nos lugares, é importante fazer essa discussão que a gente está fazendo aqui, para que a gente compreenda que não existem esses limites. Né? Acho que a gente perde muito com isso. Quando a gente interage com as diferentes áreas, a gente cria coisas que a gente nem imaginava que tinha.
Isso é inovação. Inovação, para mim, é isso. É quando você cria de um jeito que ninguém pensou. E você vai criar quando você juntar físicos com antropólogos, com historiadores, com literatura, com educação, com arte. É dali que vão surgir perguntas novas, coisas novas, que ninguém pensou, né, que ninguém viu ainda. E que vai trazer soluções para questões que estão aí nos anos de trabalho há muito tempo. Eu acredito nisso. Entende? Então, mas é muito radical mesmo, eu entendo. Sim. É muito radical para um sistema conservador. Eu ia tocar nesse assunto que às vezes, até a própria sociedade às vezes enxerga a ciência como uma detentora das respostas, e só é ciência aquilo que vai ter uma aplicação. O Isso. cientista ele precisa estar estudando algum problema que a gente tem hoje, ele precisa nos dar uma resposta que nós estamos precisando agora. Infelizmente, a nossa sociedade ela tem essa visão muito imediatista da ciência e talvez não considera ali, por exemplo, alguém em filosofia, em sociologia. Eu amava sociologia na escola, adorava história, adorava geografia. Mas existe essa visão, às vezes, que alguém que está estudando a sociedade não seria um cientista, né? Que ele não vai produzir nada de valoroso para a sociedade. E até na própria física existe, né? Quem Ah, ali, por exemplo, nós, eu, professor Manuel, trabalhamos na área mais teórica, né? Algumas pessoas da área experimental podem, assim, às vezes comentar, sim, você está estudando aí uma física que nunca vai ser verificada e tudo mais, mas ciência nem sempre é assim. A ciência, ela quer entender alguma coisa, independente se isso vai trazer, né? essas discussões teóricas, experimentais. Imagina, no caso da astronomia, observacional. Que aí tem gente que diz que não, né? É isso. Eu acho que é uma disputa de narrativa, uma disputa de perspectivas epistemológicas, e nós temos que estar preparados para fazer essa disputa, porque ela existe. E essa disputa de narrativa, ela vale dinheiro, ela vale financiamento de pesquisa. Né? Quando você vai pedir dinheiro para financiar a sua pesquisa, você vai ter que justificar, você vai ter que... Então, é uma disputa que precisa ser feita. Mas não é uma disputa para dizer assim, vamos concorrer uns com os outros e vamos nos matar entre nós. Não. É um compartilhamento de ideias. Uma pessoa está trabalhando em teoria junto com alguém no experimento, mas é porque nós estamos, ao longo da história da ciência, nós temos vários exemplos de que como é que isso acontece. Teoria, experimento, observação, as coisas acontecem de maneira muito desordenada. Às vezes você tem teoria, não tem experimento, às vezes tem experimento, não tem teoria, observação. Então, assim, temos que dialogar, né? Cada vez mais, compartilhar ideias, não querer um destruir o outro, né? Eu acho que isso que é ruim, assim, e o mundo científico ele tem muito também dessa competição, né? O mundo científico moderno, contemporâneo, traz muito dessa competição. Mas eu acho que nós avançamos, assim, nós temos feito discussões profundas sobre isso, não mudamos estruturalmente como a gente gostaria, mas eu acho que nós também avançamos muito assim, nessa discussão. Né? Não é também terra arrasada. A gente tem discutido muita coisa assim, nesse sentido. É justamente sobre isso que eu queria perguntar para o senhor, assim, é, o senhor acredita que nós avançamos nesse quesito? E no quesito, por exemplo, que o senhor tem como um professor, o senhor tem acesso a estudantes que estão vindo do ensino médio, eles provavelmente ali têm variados tipos de história. A gente sabe que ali, principalmente uma licenciatura em física, um curso de física, ele não é tão bem visto, né? Mesmo a física não é tão bem vista na sociedade, às vezes não é a primeira opção da pessoa, não sei se o senhor tem essa visão. O senhor acredita que do que da sua trajetória, as dificuldades que o senhor passou ali na década de 90, o senhor acredita que nós conseguimos evoluir, mesmo que seja um pouco, né? Uma pessoa hoje ali vindo de um interior, né? Que tendo todas aquelas suas questões, talvez um pai, uma mãe que, né, pais que não tiveram acesso à universidade, essa pessoa ela tem mais acesso do que se tinha naquela época, e o que que a gente ainda precisa ali para melhorar essa discussão com a sociedade? A gente precisa, né, que as pessoas entendam a importância de se ter uma pesquisa, de se formar profissionais capacitados, né? Como é que o senhor faz essa avaliação? Essa é uma boa pergunta. Nossa, você faz perguntas profundas. Eu fui orador da turma, né? Na minha turma, que era duas pessoas. Eu fui orador da turma. E eu me lembro que no meu discurso de formatura na graduação, eu dei um dado, eu nunca esqueci esse dado. 2% dos jovens brasileiros, em 2001, quando eu terminei minha graduação,
conseguiam chegar à universidade, concluir um curso de ensino superior. Né? A minha família, eu sou primeiro, a minha família são de pessoas que não tiveram acesso ao letramento básico, assim, formal, né? O letramento se dá de outras formas, mas formalmente, na escola, títulos, minha família não é essa família. Mas, assim, é impossível te responder essa pergunta sem falar também da revolução social que a gente viveu nos últimos anos no Brasil, no sentido de pensar as políticas de ação afirmativa. A universidade brasileira não é mais a mesma do que eu estudei. Então, se na época eu estudei em Feira de Santana, a UFBA, não eram pessoas como eu que entravam na UFBA, majoritariamente eram pessoas bem-nascidas, pessoas brancas, bem-nascidas. Professores ainda esquece. Você chegava na UFBA, parecia que você estava na Suíça, numa cidade majoritariamente negra, como Salvador é. E eu mesmo, no interior da Bahia, um bocado de negros, chegava na UF, os professores todos brancos. E poucos alunos negros, ou até alunos negros que nem se viam como negros. Então, eu acho que, para responder essa tua pergunta de uma forma honesta, a gente tem que trazer o debate da política de ação Sim, claro. afirmativa. O quanto ela foi fundamental e tem sido para mudar a cara da universidade. E não somente o ingresso dos alunos, mas também a permanência dos alunos. Porque a gente tem feito isso. Né? Eu mesmo, aqui na física, eu dei muita aula já para alunos negros. Não tanto quanto eu gostaria da física, mas chegam. Antes não chegava. Assim, os alunos, né, na física, mesmo na física, era difícil. E agora já chegam alunos negros, alunas, pessoas pobres, os brancos pobres, né? Porque também a escola, aqui na URGS, a política de ação afirmativa também é para, sobretudo, para pobres brancos, oriundos de escola pública. Porque a ação afirmativa também garantiu que as pessoas pobres de escola pública entrassem. E, na verdade, é a maioria que entra hoje. Aqui não entra a maioria negra. A maioria são os brancos pobres de escolas públicas. Então, nós também temos aí todo esse, né? Temos mudado a cara também dos professores nas universidades. Né? Mas é Ainda é uma luta pouco, contínua. uma luta contínua. Então, eu acho que isso mudou muito, assim. E todo o tensionamento, mas você discutir questão ético-racial na licenciatura em física, onde isso? Eu passei minha formação inteira na física, na astrofísica, uma formação hegemônica. Você não tinha espaço para discutir questões de raça, de gênero, etnia. Você tem indígena fazendo física. Eu supervisionei o trabalho do Cristiano Trucar. Terminou o mestrado nacional profissional, mestrado profissional nacional, não, mestrado nacional, né? Profissional de ensino de física. O Cristiano Trucar, que trabalhou no Ceará, eu orientei informalmente, né? Porque eu não entrei no programa, mas eu orientei junto com o Cláudio Dantas, que era orientador dele mesmo, oficialmente. Eu orientei o trabalho do Cristiano no ensino de física, é um indígena Trucar no ensino de física. Anos atrás, isso seria impossível. Encontrei vários estudantes quilombolas no encontro nosso no Nordeste de Físicos, um tempo atrás, quilombolas na física, mulheres, ainda uma subrepresentação, mas né, pessoas trans, travesti também vindo. Então, assim, eu acho que mudou muito, não dá para dizer que não. Obviamente que nós queremos muito mais, do ponto de vista dos currículos, da formação inicial, os projetos do PIBID, né, eu acho que tem muita coisa ainda para fazer, mas nós estamos fazendo muita coisa também. Muita coisa está acontecendo. A física hoje está mais aberta. Né? A Sociedade Brasileira de Física completou 60 anos, mandou convite, né? Queremos diversidade, os congressos. Eu acho que tem uma. Claro que não é porque as instituições querem. Não. Não é porque de belo dia resolveram fazer isso. Não. Estão fazendo por conta do próprio movimento social, historicamente, no Brasil. Né? Mas mudou muito. Assim, não dá para não reconhecer isso. Só que precisamos mais, porque a desigualdade é imensa no Brasil, né? Ela é profunda, ela é sistêmica. Mas eu acho que a gente está mudando muita coisa, assim. Eu, certamente, assim, nenhuma dúvida disso. Assim. Ainda bem, né, professor, que nós conseguimos avançar. Avançamos. Eu lembro que, assim, claro, a história da minha família é um pouco diferente, né, mas meus pais também eram pobres e a minha mãe fala que ela foi a primeira, né, a entrar na universidade. E ela tem muito orgulho disso. Ah, Mas enfim, é uma luta diária, principalmente, claro, nós como cientistas, como professores, somos acima de tudo seres humanos e não estamos alheios às questões políticas, né, do nosso país, que
infelizmente, variam e nem sempre a sociedade enxerga esse caminho que a gente acredita ser o melhor como sendo o melhor. Mas é como o senhor falou, precisa continuar lutando e tudo isso precisa sendo sempre reafirmado, né, para ver se a gente consegue alcançar aquilo que a gente almeja, né? Como o senhor falou, o senhor tinha um sonho, o senhor conseguiu. Assim, isso, poxa, eu gostei muito dos seus relatos. E já nos encaminhando aqui para o final, eu gostaria que o senhor, se desejar, mensagem que o senhor tenha para jovens cientistas ou até mesmo aquela pessoa que ainda está no ensino médio e pensa assim, eu quero ser físico, mas poxa, vou morrer de fome. Ou mesmo uma pessoa que entrou na física, né, ali tá no bacharelado e tá vendo, poxa, eu não vou ter emprego, ou ele tá na licenciatura, eu penso, vou sofrer preconceito. Qual que seria uma mensagem que o senhor poderia deixar para os nossos jovens físicos? Primeira coisa é não desista dos sonhos de vocês. Eu acho que sonhos a gente não negocia. Às vezes a gente tem que pegar atalhos para chegar onde a gente quer. Eu acho que muitas vezes a gente também tem que compreender logo que tipo de batalha, que tipo de luta vale a pena. Às vezes evitar tensionamentos desnecessários. Também saber o momento de fazer alguns tensionamentos. Acho que nem todo tensionamento vale a pena. Em alguns momentos, o silêncio, ele é mais. As pessoas acham que se ficar em silêncio, não dizer alguma coisa, parece que é uma fraqueza. Não é não. É uma estratégia quilombola. Às vezes a gente. A fuga quilombola é isso. As pessoas acham que os quilombolas estão fugindo por medo. Não. Os quilombolas, no seu processo de fuga, fugam para se organizar politicamente. Então, se organizem politicamente, se organizem emocionalmente. Não negociem, não desistam do sonho de vocês. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Porque esse sistema aí realmente não nos quer nesse lugar. Mas eu acho que é muito importante compreender que a gente vive hoje um outro momento de políticas de ação afirmativa, políticas de permanência. A gente vive um momento mais interessante também de assegurar direitos básicos. Né? Então, eu acho que, junto com os direitos, os deveres. Estudem, não se enganem, né? Não façam malandragem, levem a sério, fomentem a paixão também pelos estudos, pela leitura, pela literatura, pela curiosidade. Eu acho que são características fundamentais. A física, a astrofísica são áreas realmente complexas, assim, no sentido das relações, complexas também na própria, né, forma de se dar, porque também essa educação básica, essa formação básica, ela também é muito complexificada, né? Ela já vem toda atravessada pela desigualdade. Então, não é também dizer assim, não carreguem para si esse peso sozinho. Né? Compreendam aquilo que é teu e aquilo que é da estrutura. E, obviamente, não vai ficar, a gente não pode ficar sentado esperando mudar. Nós também temos que, não, eu não aprendi isso, mas como é que eu posso aprender? Não desistir no primeiro momento se é realmente o teu sonho, mas, sobretudo, escolha aquilo que você quer muito, assim, que te move no mundo, que te dá paixão, porque sem paixão não tem como fazer nada. Se você não for apaixonado por pesquisa, apaixonado por uma profissão, por aquilo que você quer realizar, mesmo que depois você diga, não, eu quero fazer outra coisa, como eu, né? Vou fazendo várias coisas porque eu sou apaixonado pela pesquisa, pela interação. Então, eu acho, fomentem essa paixão, não é? E sigam, acreditem, porque às vezes a gente pensa assim, muita gente vai nos dizer, você não vai conseguir, não vai ser capaz, isso não é para você, isso não dá dinheiro. Não se percam com essas vozes. Sigam o coração de vocês, porque quando a gente segue o nosso coração, a nossa verdade, não tem como dar errado. Eu digo sempre, né? E a física e a astrofísica, a astronomia, elas te dão oportunidades incríveis, nacionais, internacionais, interculturais. Hoje tem possibilidades múltiplas de fazer isso, né? De realizar essa profissão. Eu acho que vale muito a pena. E o país precisa de professores, precisa de pesquisadores na física, na divulgação. A gente precisa construir mais planetários, observatórios, museus de ciências. Ou seja, nós estamos tensionando as estruturas para que isso aconteça. E precisamos de pessoas comprometidas. Então, venham, só venham, se joguem. Certo, professor. Professor Alan, queria mais uma vez te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite aqui, em nome do todo o grupo Mário Chamber. Assim, eu achei espetacular o seu relato. Claro, eu gostaria de
passar aqui mais e mais tempo conversando com o senhor, mas nós temos que nos limitar a um tempo. O senhor também, como o senhor falou, é muito ocupado. É, todas essas pesquisas na área de educação, na área de astronomia, extensão, a carreira de um cientista, de um pesquisador, de um professor, ela é, né, muito puxada, é muito corrida. Então nós vamos nos despedindo aqui. É assim, só realmente agradecer. Se o senhor desejar aí voltar para uma nova oportunidade, falar um pouco mais especificamente só sobre o seu doutorado ou só sobre um livro, ali já deixo o convite em aberto, que certamente será um relato muito interessante. Ou mesmo sobre essas questões, né, é, ali mais, né, de gênero, de raça, que também são muito importantes essas discussões que às vezes são atacadas, às vezes são, né, a gente sabe que fora da universidade não são muito bem vistas, mas nós, né, como pesquisadores dentro da universidade, nós sabemos a importância dela, e se não formos nós quem discutimos isso, quem será, né? Então, aí fica um convite e meu, novamente, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Foi um prazer.